Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, toque no sininho e toque também em todas para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Esquecimento do passado. Perguntas de 392 a 396 do Livro dos Espíritos. 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição do escuro para a luz. O esquecimento do passado o faz sentir-se mais senhor de si. 393. Como o homem pode ser responsável por atos e reparar faltas das quais não tem consciência? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências caídas no esquecimento? Poderia-se conceber que as adversidades da vida fossem para ele uma lição ao se lembrar do que as originou, mas a partir do momento que não se lembra, cada existência é para ele como a primeira, e esta assim, e está assim sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito ao se lembrar de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento e o que poderia impedi-lo de cometê-las. Compreende que a posição que lhe foi dada foi justa e procura então uma nova existência em que poderia reparar aquela que acabou. Escolhe provas parecidas com as que passou ou as lutas que acredita serem úteis para o seu adiantamento e pede a espíritos superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo maldoso que frequentemente vos aparece e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a maior parte das vezes essa resistência aos princípios recebidos de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, que vos adverte para não recair nas faltas que já cometestes. O espírito, ao entrar nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e resiste, eleva-se e sobe na hierarquia dos espíritos quando volta para o meio deles. 394. Nos mundos mais avançados que o nosso, onde os habitantes não são oprimidos por todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade em geral é relativa. Nós a sentimos em comparação a um estado menos feliz. Como definitivamente alguns desses mundos, ainda que melhores que o nosso, não estão no estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter seus motivos de aborrecimentos. Entre nós, o rico, que não tem angústias de necessidades materiais, como o pobre tem ainda, assim, outras que tornam sua vida amarga. Portanto, pergunto, em sua posição, os habitantes desses mundos não se creem tão infelizes quanto nós,
e não se lamentam de sua sorte, já que não têm lembranças de uma existência inferior para servir de comparação? Para isso é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre esses que citastes, onde os habitantes têm uma lembrança muito clara, precisa de suas existências passadas. Estes, vós o compreendeis, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite saborear. Há outros, onde os habitantes, como dissestes, colocados em melhores condições do que vós, na terra não têm grandes aborrecimentos, nem infelicidades. Esses não apreciam sua felicidade pelo fato de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam como espíritos. 395. Podemos ter algumas revelações de nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se fosse permitido dizer abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. 396. Certas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se apresenta a elas como a imagem passageira de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia é apenas ilusão? Algumas vezes é real, mas muitas vezes é também ilusão contra a qual é preciso ficar atento, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Muito bem, não se esqueçam, deem o like e se inscrevam no canal. Um grande abraço.